Vôlei, com opinião e informação independentes. São as propostas do canal Office Vôlei e da FB Vice Sports. Sejam todos bem-vindos. É a hashtag 001 do podcast EIS, que é o que a galera grita nos ginásios. Um agradecimento especial ao presidente Luiz Mairovich, do Clube Hebraica Rio, que nos cedeu gentilmente esse espaço, onde nós recebemos os nossos convidados. Eu sou o Hélio Pacheco e ao meu lado, meu parceiro Fábio Vaz. Tudo bem, Fabinho? Tudo maravilha, Hélio. Você que está ligado com a gente aqui no nosso canal, tanto no Office Vôlei como no FB Vice Sports. Estamos estreando esse novo espaço aqui para a gente trazer grandes convidados, grandes nomes do nosso vôlei, né? Então, em destaque, né, no nosso vôlei aqui do Brasil. Fabinho, qual é o seu destaque? O nosso convidado é carioca, nascido, né? Carioca da Gema, tem 48 anos, iniciou a carreira no vôlei aqui mesmo na Hebraica Rio e, assim, é histórico no Fluminense. Também esteve na seleção brasileira feminina de base, enfim, levou o Fluminense à Superliga, à elite do voleibol feminino, a Superliga Feminina, e também está de volta tentando levar o masculino desta vez. Vem fazendo uma campanha fantástica, né? Vem, né, no momento que estamos gravando esse episódio, vem de 5 vitórias seguidas, com grandes chances de, quem sabe, conquistar esse acesso e levar de volta o Rio de Janeiro à elite do vôlei nacional. Exatamente, uma salva de palmas para Ilmer Dias. Obrigado, gente. Tudo bem, Ilmer? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos aqui para bater papo aí com vocês, falar sobre o vôlei, essa paixão que a gente tem. Eu vou levantar logo a bola, que eu acho que é a minha maior dúvida a respeito, não só do vôlei, como nas modalidades, todas as modalidades que tem masculino e feminino. O que é mais difícil? Trabalhar com os meninos ou com as meninas? Eu diria que elas são mais temperamentais, mas eles são mais imaturos. Então, assim, os dois lados têm as suas dificuldades, os dois lados têm as suas qualidades. Mas eu gosto muito de trabalhar com vôlei, então, assim, os dois são muito agradáveis para mim de trabalhar. Então o vôlei não tem gênero, né? Tanto faz se forem homens, mulheres, o que importa é as táticas e o esporte em si, o modo como você vê. Com elas foi assim, muitos anos, né? São 20 anos contra 2 anos, então com elas um grande aprendizado e com elas com eles eu tenho aprendido diariamente. Fabinho. Então, vamos lá, puxar lá do começo. Quando é que você optou pelo vôlei? Como é que foi essa sua chegada no mundo do vôlei? Olha, eu tinha 12 anos, eu estava jogando futebol na praia. Vocês conhecem, já ouviram falar, claro, sobre o Bené, que é um técnico lendário. Formou aí várias gerações de atletas famosos aí, da geração de prata. O Bené estava passando na praia, eu tinha um biotipo bom pro vôlei e ele me convidou para ir no Fluminense bater bola e tal. Eu na hora não me empolguei muito, que eu não ligava para vôlei, que meu negócio era jogar bola tal, futebol. Mas minha mãe incentivou porque eu jogava muito videogame em casa, então queria que eu fizesse algum esporte. Acabou que eu fui pro vôlei e tô aí até hoje. Isso como jogador, né? Isso. Você jovem, lembra o ano? Lembro. Final dos anos 80, 90? 1989, 90 ali. Foi quando eu comecei. E como é que foi a primeira oportunidade? Assim, já como federado, você chegou então a disputar campeonatos? Disputei, não fui um craque, não fui jogador de alto nível assim de adulto. Fui um jogador mediano, de categoria de base. Aproveitei o tempo que eu fiquei no vôlei ali, do mirim ao juvenil, aproveitei bastante, joguei, tive meus momentos legais, meus momentos de frustração, vitórias, derrotas, como todo jovem ali, mas fiz amigos, me encaminhou para o que eu queria na minha vida depois que fui ser treinador. E tenho maior gratidão ao Bené até hoje e várias pessoas que passaram pelo meu caminho, todos os treinadores que eu tive nessa caminhada.
Isso sempre no Fluminense, né? Não, joguei no Fluminense, na Hebraica e no Botafogo. Chegou a jogar diante... E joguei também vôlei de praia. Chegou a jogar contra o Tandy, contra o Giovanni? Teve, quando o Flamengo jogou um campeonato que a gente era garoto ali, e a gente jogou, e o Fluminense participou, se eu não me engano. E como é que foi essa inserção no vôlei de praia? Na época, sempre morei na esquina da praia, frequentava a rede da Tia Leá, frequentava ali a rede do Marimbás, e esse negócio de jogar dupla sempre gostei muito. Jogando ali, participando de campeonatos de garotada e tal. Mas nada profissional assim, não. Quem te deu a primeira oportunidade como auxiliar técnico ou para fazer parte da comissão? Quem te convenceu a seguir na carreira? Eu parei de jogar e entrei na faculdade, na Estácio de Sá. E o Mauro Chazilei, que é aqui de Hebraica, acho que ele é técnico da Maccabi daqui até hoje. Me convidou, ele era técnico aqui do infanto, estava precisando de um assistente e me convidou. E aí eu fiquei aqui na Hebraica uns 3 anos, fui técnico do mirim feminino, e daqui acabou o vôlei aqui na Hebraica, teve algumas modificações, eu fui pro Fluminense, e no Fluminense o Abel, que hoje é assistente do Marcão lá no Fluminense, me convidou para ajudá-lo ali e tal, e dali fiquei e pintou a oportunidade de ser técnico do mirim feminino, e dali eu fui crescendo. E nesse crescimento veio então as seleções de base, né? E o que aconteceu? Eu fui ali no Fluminense, do mirim pro infantil, do infantil pro infanto juvenil, e a gente sempre ganhando os títulos. O Fluminense ficou, se eu não me engano, a gente 17 anos ganhando ali seguidamente campeonatos. Consequentemente, eu fui técnico da seleção carioca durante 10 anos. Eu ganhei 5 campeonatos brasileiros. E naquela época as seleções estaduais eram mais fortes, ou mais chamavam mais atenção do que, inclusive, até porque o Rio de Janeiro não tinha um clube de futebol na elite do vôlei. Nos anos 2000. Exatamente. Então, não tinha um clube na elite do vôlei, né? As seleções estaduais, né? A seleção carioca acabava sendo uma vitrine a atletas e treinadores. Isso, que acontecia? O Flamengo tinha um certo domínio ali na base. Foi feito um trabalho bacana no Fluminense pra caramba, assim, e a gente começou a dominar. E a gente ficou ganhando aí por volta de 17 anos. Nada mal. E culminou as seleções cariocas, o presidente Soto me chamou, fiquei durante 10 anos lá. A gente ganhou 5 brasileiros e dali também houve o convite da CBV, através na época foi do Renan Dalzotto, que antes de ele ser técnico da seleção adulta, ele foi gerente de seleções. E o Coronel Souto, só para quem não sabe, foi presidente da Federação de Vôlei do Rio de Janeiro por muitos e muitos anos. Grande amigo meu, quero até mandar um grande abraço para ele. Nunca mais eu vi o Coronel Souto. A gente se encontra muito ali na padaria do Talho em Ipanema para tomar sempre um café, pelo menos uma vez por mês. Tomar um café? Não, café mesmo, né? É um grande amigo que eu tenho. Tenho todo carinho aí por ele. Tá parado ele? Ele depois também, saiu da federação. Agora é só curtir com os amigos. Mas você estava falando a respeito dos anos 2000, que o Flamengo tinha um domínio, e o Renan Dalzotto... Não, é isso aí. Desculpa, já ficou lá atrás, aí a gente foi ganhando, sei lá, Seleção carioca. A gente foi ganhando, falo Fluminense, a gente ganhou estaduais aí de mirim, juvenil. Depois, em 16, quando começou a história adulta, a gente até conseguiu no primeiro ano ser campeão estadual, adulto. Fez um trabalho bacana, conquistar Taça Paraná, Copa Minas, que culminou nessa história aí do adulto mais um pouco na frente, que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. E desses campeonatos brasileiros que eu fui com a seleção carioca,
junto com o que foi feito no Fluminense, surgiu essa oportunidade na seleção brasileira. Ô Wilmer, nesse meio tempo entre jogador de vôlei, auxiliar técnico, técnico de seleção estadual, um treinador, ele pode vir da faculdade como professor de educação física e estudar vôlei, ou como ex-atleta, mas o que é feito em relação a nível de estudo? Existem grupos de estudos de vôlei? Tem alguma faculdade, entre aspas, para técnicos de vôlei, que formem técnicos de vôlei? Você tem os cursos da CBV, que vai do nível 1 ao nível 4, cursos de treinadores. Eu fiz todos. Você passa a ser nível 5 quando você é campeão mundial ou campeão olímpico. Poucos têm. Poucos têm. Então, são feitos cursos até o nível 4. Eu pergunto porque no basquete, por exemplo, o Birabello e os filhos, eles se reuniam, né, para um grupo de estudo de forma independente para estudar mesmo basquete. Eu pensei que pudesse acontecer algo parecido no vôlei, mas se a confederação tem esses cursos nível 5, 4, 3, 2, 1 para técnicos e auxiliares de vôlei, acho que é uma grande... Cara, mas eu acho que o maior aprendizado no vôlei é a prática. Vou dar o exemplo da minha carreira. Por exemplo, eu trabalhei com muita gente boa. Eu ajudei treino de vôlei de praia da Letícia Pessoa, quando era a Shelda, né, na praia. No Fluminense, tiveram grandes treinadores que passaram por lá, que serviram de referência, como Girino, o Alexandrinho, que hoje é gerente lá supervisor das seleções brasileiras masculinas. Chegou a pegar o Enio Figueiredo? Não. Eu, quando jogador, eu vi o Hélio Griner trabalhar de técnico aqui na Hebraica. Então, tive muitas referências como treinador, e eu tive assim a sorte de, quando eu já estava no Fluminense, me convidarem para trabalhar no Rio de Janeiro Vôlei Clube, que hoje é o Flamengo, mas na minha época nunca... Era Rexona Days, Unilever. Tive a sorte de trabalhar com o cara que para mim é o melhor técnico do mundo, e a comissão técnica dele, que são caras de Hélio Griner, Ricardo Tabachi, o Bernardinho para mim é o melhor técnico do mundo. Então foi uma faculdade para mim de aprendizado assim inexplicável. Tá, então falando dessa experiência, vamos então agora puxar para os momentos mais atuais, né? Superliga B feminina, que você levou as meninas até a elite. Como é que foi essa primeira experiência em Superliga feminina? Cara, deixa eu te explicar o que aconteceu ali. Aliás, tem Superliga C, né? Vamos chegando lá. Não, na nossa época não tinha C, não, era B, era B direto. O que aconteceu? O presidente da federação pediu na época ao diretor de voleibol do clube, que era o Francisco Alegria, para participar do campeonato estadual adulto. A gente tinha uma categoria de base muito forte. E ele conseguiu uma ajuda lá para trazer umas 2, 3 jogadoras. E a gente fez uma semifinal com o Botafogo, que foi um jogo muito disputado, foi 3-2 no Fluminense. Esse jogo, o vice-presidente do clube, que até hoje é o vice-presidente Marcos Trindade, que é um grande entusiasta aí do esporte, você vê aí que ele tenta fazer projeto aqui de vôlei, tem um projeto feminino, projeto masculino, está tentando fazer o basquete. Então, assim, ele é um grande entusiasta do esporte. Se empolgou com aquela ideia, e a gente se empolgou com a ideia de a gente jogar a Liga B. E ele deu muita força, deu apoio para que o time pudesse disputar a Liga B. E aí montou um grupo que foi muito bacana, trouxe algumas jogadoras, a gente tinha categoria de base muito forte. Lembra quem que ele trouxe? Nós trouxemos a Natasha Valente, que hoje joga na praia, a Juliana Odilon, que jogou em time de Superliga e já parou de jogar. Trouxemos a Esna, que era uma menina que jogou na Espanha.
Natália, que foi uma que jogou no Minas, foi a levantadora. Quer dizer, mesclou A experiência. Ariane de Minas, que hoje joga no... A Ariane tá jogando no Londrina, eu acho. No Londrina. Ariane, não a Ariane Helena de hoje. Isso. A outra Ariane, que é... Ariane Tolentino. Isso. Trouxe a irmã dela, Jordane. E a gente fez uma Superliga B muito bacana. Perdemos a final pro Araucária. Araucária Araucária do Paraná. Perdeu. Não, era de São Paulo. Araucária de São Paulo? Não tá na minha cola, então vamos consultar os universitários do Google. E aí tinha uma última taça ouro, que era a última chance para a Superliga, um quadrangular, com os 2 times rebaixados da Superliga e um time do Paraná, São José dos Pinhais, que vinha da Superliga B também. Esse eu tenho certeza que é do Paraná. Isso. São José dos Pinhais. E aí o Márcio, a gente insistiu com ele lá, pô, Márcio, mais uma vez, vamos tentar, não sei o quê. Ele apoiou novamente e a gente ganhou esse quadrangular de forma até surpreendente, porque tinha Valinhos e São Bernardo, treinado até pelo William, que foi levantador da geração de prata. E a gente surpreendentemente ganhou esse quadrangular e classificou para a Superliga. Você disse que o Bernardinho é o maior técnico que você já viu. Que tipo de ensinamento que você pôde tirar quando trabalhou, né, para o Rio de Janeiro e que você pôde aplicar nesta Superliga B que o Fluminense deu os seus primeiros passos de volta à elite no feminino? Cara, a determinação, o trabalho incessante, a resiliência, se as coisas derem errado, vamos fazer de novo. E foram as maiores lições assim que eu aprendi ali, carrego comigo até hoje isso. Parte tática não é pra qualquer um, né, Fabinho? Deve ter aprendido um monte com o Bernardinho. Não, fora isso, são todos muito capazes. Pois é, galera, aqui é o podcast Ace conversando com Ilmer Dias, técnico histórico do vôlei do Fluminense neste século XXI. Se você buscar na história, vai ter o lugarzinho dele lá, especialmente se conseguir levar o Fluminense, o masculino do Fluminense, à elite do vôlei, que é o lugar do clube, convenhamos cá pra nós, é a elite do vôlei brasileiro. O Fluminense, não só Fluminense, Botafogo, Flamengo, Vasco, enfim, os grandes clubes, Tijuca, os grandes clubes do Rio de Janeiro. Fabinho. Então, agora vamos falar do masculino, né, que fez uma Superliga C duríssima, né, foi uma Superliga bastante aguerrida, né, pegou uma turma casca grossa. Isso já agora, em 2025. Ano passado, na Superliga C, que deu exatamente o acesso para essa Superliga B. Na Liga C, qual você achou que foi o maior desafio do time naquela caminhada da Superliga C? Olha, a gente jogou o torneio lá em São Paulo. Qual o nome da cidade? Itaquaquecetuba, né? Isso. Isso é um desafio para Itaquaquecetuba. Fale rapidamente, Itaquaquecetuba. Por isso que chamam o time lá de vôlei Itaquá, que aí não tem problema. Só passava um. Campeonato muito duro. O time da casa, talvez assim com um favoritismo ali por estar jogando em casa. Tinha um time de Vassouras também, com alguns jogadores experientes. E a gente com o time ali, novamente aí o vice-presidente e agora o diretor novo também, Eduardo, entusiastas aí do esporte e tal, e o gerente do clube, o Cadu, ajudaram nessa mobilização. Foi o Cadu que te chamou para o masculino, para esse desafio? Não, o Cadu ainda não estava quando eu entrei no masculino. Quem te chamou? Na verdade, eu quis ir. Muito bom isso, mas certamente teve o apoio da direção do clube. Claro. E lá a gente se superou, o time se fechou bastante. O time, na verdade, hoje na Liga B,
a gente tem um plantel que nos permite assim ter um banco com um pouco mais de qualidade. Na Liga C a gente ainda não tinha essa condição, era muita garotada. E hoje lá a gente superou os rapazes lá, lutaram e tiveram uma resiliência muito grande para a gente poder conseguir o objetivo. E agora na Superliga B, fazendo uma campanha, né, começou aquele ritmo ainda de começo de temporada, mas depois engrenou, né, já está aí com 5 vitórias seguidas. Nesses 8 jogos, né, que já foram feitos, qual você achou que foi o mais complicado, né? Tendo em vista que você já pegou Montes Claros, Olha, a gente começou com os times mais fortes, né? Brasília, Montes Claros e Nord. E a nossa equipe ainda não estava completa, porque chegaram depois os 2 colombianos e chegaram alguns meninos que vieram do Flamengo. Qual o nome dos colombianos? Riri, o líbero, e John, que é o oposto. Chegaram, somaram muito a equipe, e chegaram alguns meninos do Flamengo que deram, mas principalmente o ponteiro lá, o Bruno Romano, deram mais opções a gente. Então, assim, a gente começou ficou completo a partir da 4ª rodada. E aí a coisa começou a dar uma... 4ª rodada não, na verdade, na 5ª rodada, Mas olha que interessante, a primeira vitória do Fluminense teve transmissão do Office Vôlei e do FB Vaz. Eu lembro. Esportes. Foi bem, foi a partir dali o Fluminense... O Office Vôlei é quente, galera. Foi mesmo. É quente. O time deu uma encorpada, mas a gente sabe que estamos no meio da caminhada ainda, que é muito difícil. Caso você venha conseguir a elite para o vôlei masculino, você estará na história do clube, certamente, mas tem muita diferença entre aquela etapa que você veio com o feminino e essa agora, diferença tática. Não, antes de falar de tática, assim, sobre estar na história, assim, eu acho que eu já dei, assim, a minha contribuição ali no Fluminense. A gente ganhou uns 90 títulos no feminino. A minha mão, junto com outras mãos, a gente conseguiu classificar para Superliga ao feminino. Eu tenho certeza que meu nome, assim, ao lado de outros grandes treinadores que passaram ali, já falei, Alexandrinho, Hélio, Tabate, Girino, Neri. Eu acho que, assim, passaram várias feras ali. Eu acho que, como esses, eu também dei minha contribuição. E acho que estou na história como todos eles ali. E fico muito feliz de fazer isso no meu clube de coração. Agora, você conseguiu esse feito no feminino e logo depois foi alçado à seleção brasileira de base no feminino. É possível, você acredita que possa ter uma chance novamente dessa vez no masculino, na seleção brasileira? Cara, as 2 maiores alegrias, assim, que eu tenho, porque as que eu tive na minha vida... Você trouxe o bronze no Mundial do Egito. 2019. 2019, Isso. Foi pouco antes da pandemia, se não estou enganado. Isso é o que eu ia falar aqui. As maiores alegrias que eu tenho, na verdade, é trabalhar no meu clube de coração, ganhei títulos nele, e a outra foi representar meu país e ter uma medalha de mundial representando meu país, né? Então, assim, se tiver uma oportunidade, ficaria muito feliz novamente de defender o Brasil. Muitas cobranças quando você é técnico da seleção brasileira, qualquer gesto e de repente você está sendo cobrado sem ao menos entender o porquê? Cara, toda pessoa que está nesse tipo de cargo, treinador de Superliga, técnico de seleção brasileira, a pessoa vive de resultados, vive de pressão. Então, se não está preparado para pressão, não pode estar num cargo desse.
É verdade, concordo muito. Fabinho, te impressiona o Wilmer em quadra, à beira da quadra? Com certeza. É uma energia que manda pro jogo, principalmente quando o jogo tá, né, como a gente viu naquele jogo contra o Blumenau, é aquele gás extra, né, que precisa dar pra rapaziada. E continuando pensando agora nessa caminhada, faltam 5 jogos pro final da fase classificatória. Isso hoje, no dia da gravação. Estamos gravando. Quando for ao ar, pode ser que faltem 4. Menos. A gente não sabe. Mas, já vislumbrando nessa sequência, essa energia vai ser muito importante, né? Se a gente pensar que os playoffs, né, já começa a funilar, aquela coisa só sobem 2. Essa energia é primordial, né? Para conquistar esse acesso. E... O que você viu diferente no Nord Vôlei, do Marcelo Negrão? Cara, eles têm... como é que... Porque o Montes Claros já é conhecido. Ele é conhecido. O Montes Claros veio da Superliga A, mas já vem nesse projeto há algum tempo. O Nord Vôlei, que é recente. Nord Vôlei, para quem não sabe, é de Fortaleza e tem como técnico Marcelo Negrão, campeão olímpico. E o Fluminense enfrentou o Nord Vôlei. Você viu alguma coisa de diferente, cara, nesse trabalho do Marcelo Negrão? Na verdade, vocês sabem, tanto quanto eu, que o que domina esse nível é o investimento. O Nord Vôlei hoje provavelmente é o que mais investe na Superliga B e é um time pronto para o acesso, na minha opinião. O Robinho, hein? O Robinho, que não é Robinho, né? O nome dele é Jonas, se eu não estou enganado. Ele é um ótimo jogador, ele é carismático. É ótimo jogador. Como vocês montaram esse time masculino do Fluminense? Onde vocês captaram esses atletas colombianos? O Robinho, o Bruno também, o Bruno Souza, camisa 8. Exatamente, né? Bruno Souza, camisa 8, enfim, como é que foi montado esse time? Olha, na verdade, assim, a ideia de ter o adulto ali primeiro no Fluminense, a nossa primeira ideia, o que acontecia? O Flamengo tinha um domínio no masculino que já vem de alguns anos e a gente precisava fazer alguma coisa para pelo menos segurar os nossos principais atletas. Então a ideia era ter uma equipe adulta para esses garotos principais nossos não irem nem para o Flamengo, nem para fora do Rio. Então isso foi uma coisa que a gente vendeu para a diretoria do clube e que prontamente nos apoiou nessa participação da Liga C. Eles nos permitiram trazer alguns jogadores, que a ideia no início era jogar com a garotada mesmo. Mas com garotada não ia muito além na Liga C. Ia ser só uma experiência. Eles nos permitiram ali, nos arrumaram alguns recursos, tá? E aí, de novo vou falar, é um trabalho feito a muitas mãos. O Tadem... Tadem é auxiliar técnico do Wilmer, que está aqui, você não está vendo, está aqui nos bastidores, está fazendo a gravação aqui pra gente, está caminhando por outros trilhos também, além de aprender um pouquinho com o professor Wilmer. O Tadem, o próprio Felipe Varela, que é um jogador da equipe, mas que queria ficar no Fluminense, queria ficar no Rio, também ajudou nessa montagem da equipe. E aí foi tentando pegar nomes de jogadores que são do Rio, para não ter que ter despesa de moradia de fora e tal. Formou até uma equipe mais carioca e foi o time que jogou a Superliga C. E para B, o clube novamente nos permitiu aí trazer alguns jogadores a mais, que foram o caso dos colombianos, e fizemos algumas trocas na base, que trouxemos aí uns meninos do Flamengo. Pois é, Fabinho. Tudo que é bom passa rápido, né? Pois é. É igual que a gente fala, o jogo quando é bom passa rápido, né? Passa rápido, tá certo. Fabinho, que você deixe suas palavras, sua mensagem final para a galera, assim como também o Wilmer. Foi muito bom estar com vocês. Agradecer ao Wilmer pela presença nessa nossa estreia, né? Nosso primeiro episódio. Agradecer a você que acompanhou com a gente essa entrevista. Acompanhe a caminhada do Fluminense, que tem muito a dar de alegrias para o voleibol carioca, né?
e, por que não dizer, para o voleibol brasileiro, né? Você sendo tricolor ou não sendo tricolor, mas sendo amante do voleibol carioca, vamos apoiar, vamos torcer pelo Fluminense, porque a caminhada na Superliga dele, como a gente sabe, é uma caminhada difícil, mas o Fluminense está com um time muito bom para, quem sabe, aí beliscar esse acesso e levar de volta o Rio de Janeiro, que, se não me for lembrar, faz muito tempo que não chega numa elite. No vôlei masculino, eu lembro em 2003 que o Tijuca tinha uma parceria, tinha um parceiro e chegou a disputar o campeonato nacional no masculino em 2003, se não me engano foi 2003. Fora isso, realmente eu não me lembro. Agora, se o Fluminense conseguir e todos esperamos que o Fluminense consiga, né, superar Montes Claros, Nord Vôlei, Brasília, enfim, como seria uma possível logística? Porque tem o time feminino para treinar, tem o basquete para treinar, tem outros esportes que necessitam da quadra também. Ao pepino pro Cadu, né? Aí, essa pergunta aí, eu vou deixar você convidar o Marcos Trindade, que é o vice-presidente, e o Cadu aqui, para eles responderem para você. Alô, Márcio! Alô, Cadu! A casa é de vocês, cara. Eu estou mais do que convidados. Olha, mas a gente não promete acesso ainda. A gente vai prometer muita luta aí até o final. E, se Deus quiser, tá, quem sabe abençoa a gente aí pra gente conseguir esse objetivo. Ilmer, muito obrigado pela presença. Uma satisfação enorme. Você faz parte da história do Fluminense. Você não precisa dizer que é parte da história do Fluminense. Mas eu e o Fábio Vaz podemos dizer pelo tanto de coisas que você fez, tanto no vôlei feminino. Agora estão com a mania de falar naipe. Naipe é jogo de cartas, galera. Não é naipe, é gênero. É tanto no gênero feminino como no masculino. O Ilmer fazendo história no Fluminense. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. Tá certo, galera. E aí? Gostaram? Ó o dedinho, ó. Largue o dedo no like. Inscrevam-se no Office Vôlei e na FB Vaz Esportes aqui no YouTube. Grave seu podcast, sua live, seu vídeo com a FB Vaz Produções. Aqui mesmo na Hebraica Rio. Reiteramos o nosso agradecimento à Hebraica Rio e o espaço está aqui. Maiores detalhes para a gravação de um podcast, produção, edição, tem um número do telefone e o WhatsApp aqui, ó, na descrição. Um forte abraço a todos. Fui! Valeu, galera!